Bem, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula aqui do Microsoft SG na prática, no Finanças e Prática. Eu vou aqui compartilhar com vocês, né, aquela nossa apresentação, né, o nosso breve disclaimer, né? Quem está aqui na aula agora, né, a gente já conhece o Finanças e Prática, mas que as aulas ficam gravadas, então vamos aqui brevemente naquela fala introdutória, tá? Então, né, acho que, em primeiro lugar, registrar que tudo que a gente apresenta, a gente discute, que não traduz a opinião institucional, nem do Finanças e Prática e nem da empresa para a qual eu trabalho, tá? E como as aulas elas são gravadas e são disponibilizadas no nosso canal, né? Então, todo mundo que tiver com a câmera aberta vai estar autorizando a sua imagem ser veiculada. E aqui, falando brevemente sobre o Finanças e Prática, ele é um grupo, né, que tem como o objetivo levar educação de qualidade a todo o Brasil, de forma gratuita, né? Mas ele foi fundado, né, aqui pelo professor Marcelo Desterro, e ao longo, né, de 2021 todo, né, mas nós demos várias aulas sobre vários temas, e em 2022, né, nós começamos com 4 turmas, né? A de contabilidade 1, mas ela encerrou esse mês e vai entrar uma nova aula no lugar, né? Então, a gente está montando já uma nova grade, tá? Sempre de manhã, sempre gratuitas, certo? E hoje a gente fala sobre SG, né? A gente vem trabalhando aí, né? Porque no ano passado, né? Mas nós temos já no nosso canal, nós temos 10 aulas do ciclo básico, temos 10 aulas do ciclo intermediário e nós temos 24 lives. Então, vocês já têm um grande conteúdo, digamos, teórico ali, mas nem tanto teórico, né? É porque a gente fala muito de prática, mas só com conteúdo mas bem estruturado disponível. E nas aulas desse ano, né, mas só que estamos voltando aos temas, só que trazendo novas discussões, novos olhares, né? E já atualizando com tudo que aconteceu aí, acho que nesse mundo ESG 2021, né, e já em 2022, tá? E hoje a gente vai falar sobre relato integrado, sobre pensamento integrado, tá? Eu acho que a gente tem, acho que eu vou destacar aqui, né, mas com a presença do Denis, né, que bem capitaneia, né, mas só que, Denis, esse tema também lá na Comissão Brasileira do Relato Integrado, o Denis, a Vânia, vários colegas, né? Então, eu te agradeço, Denis, tá? Então, eu quero que você dê essa aula, digamos, né? Só que não seja essa aula, mas só com uma aula, né? Que seja uma discussão sobre o tema e sobre o que está acontecendo, né? E como cada vez mais a gente vê que o pensamento integrado, agora a gente não tem como viver sem ele ou como trabalhar sem ele, tá? Então, né, a gente começando a falar, né, acho que eu conto sempre uma historinha, né? Eu acho que a gente também já falou aqui sobre isso, né? Que lá em 2013, 14, né? Eu estava lá na empresa, aí um colega me ligou, né? Até o Luiz, que está na Sul América agora, né? Ele me ligou e falou assim: ah, Rejane, estou num grupo, né? Que nós estamos vendo relato integrado, relatório integrado. Eu falei: ai, meu Deus, Luiz, vem mais um relatório, né, para a gente fazer, eu não aguento mais, né? É a ANEEL, é GRI, é o ISE, são tantas coisas. Ele falou: não, Rejane, faça parte desse grupo, né, que você vai entender que não é mais um relatório, né, a não ser, né, que você queira produzir uma peça tal separada, mas é um processo. Vai lá que você vai entender, né? Então eu comecei a participar, né, das reuniões, né? Acho que em 2013, né, Denis, né, que nós começamos as reuniões lá na FEBRABAN, né, da Comissão Brasileira, né, que trata sobre o relato integrado, né? E nesse grupo, né, foi formado um subgrupo, digamos, né,
das empresas pioneiras, né, que seriam as empresas que já trabalhavam há vários anos fazendo relatórios de sustentabilidade, né, de acordo com o padrão da GRI, né, e foi um grupo que nós tivemos, né, vários encontros, que nós produzimos 2 papers, né, que estão disponíveis, né, são públicos, né, e quem conduzia as aulas, né, digamos, quem coordenava, né, mas só que esses encontros era, né, mas que era, deixa eu só ver aqui, acho que tem alguém com o microfone aberto aqui. Pronto. Que quem tratar, né, mas só quem coordenava esse grupo era, né, mas só que a GRI, né, a Gláucia, tinha o CEBEDES, tinha o CDP, né, tinha também a Clarissa Lins, né, que pela Catavento, tinha mas só que a Maria Eugênia Buosa, né, que é da Resultante, tinha o Beat, né? E aí a gente formou um grupo, né? E que eu lembro bem das aulas, né? Porque eles traziam o seguinte, né? Olha, você quando faz o seu relatório de sustentabilidade, lembre que a empresa, né? Que ela tem diversos outros relatos, né? Financeiros, né? Mas só que ou institucionais, ou seja, mas que a companhia aberta tem os formulários de referência, né, que vão para a CVM, nós temos as demonstrações financeiras, né, mas só que nós temos as notas explicativas, e notem que todos esses documentos não podem ser trabalhados de forma separada. Não tem como você reportar as suas informações não financeiras sem que elas estejam alinhadas com as informações financeiras, senão nada faz sentido, né? Então, mas que eu lembro bem, né, mas que eles traziam cases, exercícios, né? Então eles nos davam folhinhas, né, mas só que onde tinha, né, de cada empresa, digamos, né, mas só que uma página sobre um determinado tema do relatório anual, tinha mas só da demonstração financeira e uma do formulário. E aí você via, né, que as informações não se falavam, tipo, você vai no relatório anual e fala assim, olha, eu sou, né, mas só que eu trato muito bem os meus empregados, eu tenho várias iniciativas para a qualidade de vida, mas só que eu respondo, né, aquele Great Place to Work, eu tiro, né, a nota máxima, e aí quando você vai lá no formulário, vai na nota explicativa, você está cheio de ação trabalhista, né? De assédio, mas só que de equiparação salarial. Então, ou seja, não que você não possa ter, mas só que ter as duas coisas, né? Você ter ações voltadas para a qualidade de vida, tal, e ter também, né, massificações trabalhistas. Mas você, no teu relato, você tem que fazer essa relação. Você tem que, por exemplo, explicar no teu relatório de sustentabilidade, você tem que ser transparente. Olha, eu tenho ações trabalhistas, eu tenho não sei quantos processos, né? Eu tenho aí não sei quantos bilhões de reais relacionados, né, mas que essas ações, só que eu também estou, mas só por outro lado, estou fazendo N iniciativas, né, voltadas aqui para o meu público interno, digamos, tá? Então, você tem que estar preocupado com ter relatos coesos, né? Mas só que mais ainda, mas só que nós já tivemos aqui uma aula, né? Mas que eu falei sobre o formulário de referência, né? E nós evidenciamos que temos informações, inclusive, que elas devem ser as mesmas, né? Que nós temos solicitações da CVM que elas são respondidas muitas vezes com os conteúdos que estão nos relatórios de sustentabilidade, tá? Então, ou seja, são temas, são conteúdos que eles não podem ser trabalhados de forma apartada, né? Então, isso demanda uma integração de processos, isso demanda uma integração de áreas, né, que tratam desses relatos. Então, ou seja, você ter um relato integrado passa por você ter um processo integrado mas só que de entendimento, digamos, daquilo que você vai reportar, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui um pouco, né? E aqui só apresentando mas só para vocês, né? A gente tem o primeiro framework, que é de 2013. Nós temos, né, que é como material, né, mas só que nós temos os papers, né, falando sobre o relato integrado, né, que foram produzidos, mas só para esse grupo. Nós tivemos
novo framework, agora em 2021, né, que está sendo traduzido ainda. E temos também um documento que eu gosto bastante, né, que faz a relação do relato integrado com os ODS, né? Então, isso tudo são documentos que estão disponíveis para consulta, tá? Então, ou seja, então por que surge, né, só que o relato integrado, né? Ou por que surgiu essa demanda, né? Então, eu diria o seguinte, que lá atrás a gente tinha os nossos relatórios financeiros, né? Aí depois a gente passou a ter os relatórios de sustentabilidade, né? Aí, né, não é só nos anos 2000, né? E aí a gente começou a ter só relatórios lindos, né, robustos, pesados, e onde a empresa só que descrevia, né, só que todas as suas ações sociais, ambientais, né, só que tradicionalmente só que você tinha os capítulos, né, social, né, ambiental, de governança, econômico, e você fala, né, projeto, 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 indicador, 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 né? E aí você mas só que qual a crítica que surgiu, né? Que o provedor de capital financeiro, ou seja, os investidores, né, os acionistas, né, mas eles liam, né, mas só que tais relatórios e que eles não entendiam bem, né, mas só que onde a empresa, né, mas só que onde ela queria chegar, né? Então eu trago aqui, né, até para vocês tem mas só que tem um trabalho mas só que muito bacana, né, que é do Porter, né, mas só que ele tem um paper, né, com Porter e Kramer, eu acho Kramer, né, e que fala sobre valor compartilhado, né, então, mas só que eles têm dois trabalhos onde eles falam, ou seja, que a sustentabilidade, ela não é só, digamos, você ter responsabilidade social, né? Mas ela vai além disso. Você tem que ter uma sustentabilidade estratégica, você tem que ter uma sustentabilidade voltada, né, para o teu negócio, né, para a sustentabilidade do teu negócio, né? Então, mas só que todos esses conceitos, eles vão caminhando para quê? Você, ao relatar, mas ao você fazer o seu relatório anual, você tem que buscar falar sobre o teu negócio, né? Você tem que buscar, né, mas só contar a tua história, né? Ou seja, qual é o teu modelo de negócio, né? Como você funciona, né? Mas só que quais são as tuas estratégias? Como você define a tua estratégia? Com base em que, ou seja, mas só que você, né, digamos, você empresa, você tem um contexto, né? Você tem um cenário, né? Mas só com um cenário econômico, você tem um cenário setorial. Com base nisso, você tem riscos, oportunidades e você define a tua estratégia. Então, você vai ter o teu modelo de negócio, o que você faz, né? Mas só que no meu caso, eu gero energia, né? E eu distribuo energia, né? Mas só que nesse meu modelo de negócio, eu tenho vários fatores que são os meus inputs para que, né, que o meu negócio funcione, né? Que para que a minha roda gire, né? Mas só que eu preciso explicar justamente como isso faz sentido. E ao desenvolver o meu negócio, né, mas só que ao executar as minhas ações, né, o porquê que eu seleciono determinadas iniciativas, né? O porquê que eu faço determinados projetos, né? Sejam projetos de investimento, sejam investimentos socioambientais, o porquê que eu faço isso? Ou seja, eu tenho que procurar dar lógica, né? Mas com o meu relato, né? Mas só quais são os impactos que eu gero com isso, né? Então, quais são os meus produtos? Como eu trabalho, né? E qual é o resultado que eu gero? Qual é o valor que eu gero? E qual o valor que eu gero, não só, né, que para a companhia, mas também é para os meus diversos stakeholders, né? E tenho que procurar ser o mais objetivo, né, possível, ser, como é que é, preciso, afirmativo, né? Então, né, que para que isso aconteça, né, mas só que o que eu preciso, né? Mas só que eu preciso ter uma abordagem, né, que seja mais coesa, eficiente, né? Mas só que eu preciso ter um foco no quê? Naquilo que é material, né? Ou seja, naquilo que é relevante para que eu gere valor. Lembrando, valor para mim e também né, mas só para os meus stakeholders, né? Porque eu estou inserida, né, mas só que em um ambiente, né, mas só que um meio ambiente, numa sociedade, então eu não trabalho sozinho. Então, eu posso gerar valor e posso também destruir valor. Por exemplo, eu, uma grande empresa, né? Gero emprego, pago imposto, né?
contrato fornecedores, ou seja, eu faço movimentar a economia. Só que, por outro lado, eu faço o quê? Mas só que eu consumo energia, né? Eu tenho emissões de gás de efeito estufa, né? Mas só que eu posso ter acidentes de trabalho. Então, ao longo do ano, você tem impactos positivos e impactos negativos, tá? E o que o relato integrado traz também? Você, ao fazer o teu relato integrado, tem uma demanda ali para, né, que para o teu relato, né, que digamos que na mensagem da administração, né, que haja um compromisso, né, de que a empresa trata essas informações de forma integrada, que os processos são trabalhados de forma integrada, né, e que, né, mas só que é um compromisso, né, mas só que com tudo isso e com, né, basta que em se pensar o negócio de forma integrada, mas só que trazendo os aspectos financeiros e não financeiros, tá? E isso tudo, claro, né, contra aqui, mas todo esse trabalho, mas só que toda essa, mas que essa abordagem é para quê? Justamente para que seja um documento, para que seja um processo, né, que gera um relato que vai apoiar a tomada de decisão, né? Principalmente, digamos, né, acho que é um documento muito voltado, né, mas só que na sua origem para quê? É para quem provê o capital financeiro. Então, quem vai ler o relatório vai poder, mas só que tomar as suas decisões, né? E com base em quê? Mas só que em tudo que você vai apresentar ali, de como você vai gerar valor. E mas só que o ideal, né, é que você traga informações, né, de curto, médio e longo prazo, porque quanto mais longo prazo você conseguir apresentar as suas informações, você vai demonstrando como a tua companhia, né, mas que é de fato sustentável, né, que os seus resultados que são perenes, tá? Então, né, mas o que é o pensamento integrado, né, que é como eu já falei, né, ali no final, né? Mas ele justamente mas ele vai demonstrar. Você conta essa história, você produz o teu relato de forma integrada, juntando aspectos financeiros, não financeiros, os teus dados operacionais, o teu resultado, né? E você demonstra como você cria, como você preserva, mas só como você destrói valor, né? E quanto mais esse pensamento integrado, quanto mais essa forma de pensar integrado, ou de, de você falar, de você, digamos, acho que remete também lá à nossa aula, né, onde nós falamos sobre modelo de gestão, sobre gestão voltada, né, para a sustentabilidade. Se eu já incorporo os aspectos de sustentabilidade, os aspectos ESG, toda essa análise lá na minha estratégia, lá no meu cenário, lá no meu risco-oportunidade, se isso tudo roda, se isso tudo flui, né? Certamente, quando você for fazer o seu relatório no final do ano, mas só que fica muito mais fácil você contar isso tudo, justamente como tudo isso está de fato integrado na sua gestão, no seu dia a dia, tá? Então, lembrando, o relato integrado ele não é mais um relatório a ser feito, né? Então, digamos, na prática, você faz o teu relatório GRI, né? Já faz há muitos anos. E digamos que ele é mais quadrado, né? Mas ele é mais informativo, digamos, né? Você informa ali, né, o que está ali nas normas. Mas só que o que o relato integrado faz, né? Mas só que eu diria que lá quando eu parei para fazer no meu primeiro relato integrado, foi quando a gente sentamos, né? O pessoal, mas que era de planejamento estratégico, sustentabilidade, a consultoria, e nós pensamos qual é o modelo de negócio da empresa, justamente para a gente construir, né? Porque vocês devem ver que todo relato integrado, digamos, ele apresenta, porque é digamos, é um pré-requisito, né? Você tem que apresentar qual é o modelo de negócio, né? E geralmente as empresas apresentam de uma forma gráfica, né? Então não, né? Mas só pode parecer simples, só que não é simples você traduzir, né? Mas tem uma imagem, né? É tudo que você faz, né? Eu diria que tem que ter um talento aí, né? Envolvido, tá? E aí, qual que é um exemplo, né, de como você destrói, né, mas só que ou de como você cria, né, mas só que de como você destrói valor, ou seja, você ao reportar, né, mas só que
tem muito a ver, né, com o que nós falamos na aula sobre GRI, né, que fala assim, né, que você tem que ser transparente, tem que falar sobre os teus impactos positivos e os teus impactos negativos. Então, o que o relato integrado faz, ele reforça esse ponto, né? Então, por exemplo, né, mas só que um fabricante de carros, né? Ele tem resultados positivos, né, para o capital financeiro, porque gera lucro, gera dividendos, né? Mas só que paga imposto, gera também, né, mas que aspectos positivos, digamos, já é que para o capital social, né, mas só que estão, né, que é relacionado à marca, reputação, imagem, né, porque você tem um carro bonito, esportivo, né, você gera satisfação, é o cliente feliz. E você, mas só que por outro lado, você tem o teu resultado negativo, né? Você gera impactos negativos, esgotamento do combustível fóssil, você polui, né? Você traz preocupação ambiental, de saúde, ou seja, né? Isso, ou seja, toda empresa certamente tem ponto positivo e ponto negativo. E aí eu até faço, mas só com uma ressalva, né? Denis, se eu tiver errada, né, você me corrija. Que o framework, né, que foi publicado em 2021, né, mas ele vem muito para isso, né, para dizer o seguinte, é porque o framework lá de 2013, na verdade, ele já falava que você, empresa, tem que falar sobre a tua geração de valor, você tem que falar sobre aspecto positivo, negativo, mas certamente as empresas mantiveram o foco em falar só sobre geração de valor positivo. Então, em 2021, vem um framework novo onde todas as falas que se falava em geração de valor, mas só que agora elas são explícitas. Você, né, você tem que falar sobre geração de valor, preservação de valor ou destruição de valor, né? Ou seja, né, mas eles puxam muito para que você se lembre que você também tem impacto negativo, né? Para que você seja transparente, porque isso é você ser transparente e dar informação que é material para quem vai tomar a decisão, tá? Exatamente, Regiane. Eu acho que esse é um ponto super importante para a elaboração dos relatórios, até para o relatório transmitir credibilidade. Uhum. Por quê? Porque, como você bem pontuou, todo mundo. É um princípio da GRI, essa questão também. Não é uma novidade. Só que o mercado, historicamente, tem mania de fazer relatório de só falar bem de si. E às vezes o pessoal. Isso é questão só do povo de sustentabilidade. Eu falo, não, o povo de RI também faz isso. É do ser humano, Denis. Se eu tivesse que te falar, é do ser humano. A ideia é se você deixar, né? Vídeo dá ajustado. O pessoal começa, em vez de fazer um ajuste, começa a criar um EBITDA ajustado que o mercado já nem olha mais. Porque fica colocando tudo que eu não quero dentro do EBITDA e o pessoal já desconsidera. Então, eu acho que esse é um ponto que é super importante, porque o consumidor do relatório, o leitor do relatório, tem, especialmente o mais qualificado, tem uma visão mais crítica, tem uma visão crítica sobre a empresa. Se a empresa não toca num determinado ponto, ele vai olhar e falar de duas uma. Ou essa empresa não é transparente, ou o buraco é mais embaixo ainda. Está com problema, Denis. Exatamente isso. Assim, traz as... diga. Então, ele vai falar, ou a empresa não é transparente ou não entende que tem um problema. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho para uma empresa na área de mineração, recentemente. E ela é uma empresa que, felizmente, para o modelo deles, eles não têm relação com reserva indígena. Eles estão longe da primeira reserva indígena. E esse é um tema que é material para a indústria de mineração no Brasil, quase que no mundo como um todo. Até você vai olhar na materialidade da SASB, está lá. O que a gente faz? Vai não falar nada de reserva indígena? A gente respondeu o indicador de forma bem sucinta. E dissemos... As empresas não sabem o que estão fazendo. Isso é o pior. O cara não entende que é o problema. Segue, desculpa, te cortei.
E aí, nesse caso lá da mineração, a gente respondeu, nossa operação está a mais de 250 quilômetros da primeira reserva. Ponto. Por quê? Porque tá no mindset essa questão de mineração e reserva indígena, então a empresa vai lá e coloca. Por quê? Porque é é uma questão setorial forte. Não tem como não falar sobre... Você tem que prestar contas sobre aquilo. E assim, eu tenho só para confirmar, né, o que você falou, mas sim, exatamente, há uns anos, sei lá, uns 2 anos atrás, eu conversei mas só com uma pessoa de uma asset, né, que faz análise e que faz valuation, né, das empresas e que tem um método para incorporar os aspectos ESG. E ele me falou exatamente o que você me disse agora, mas nós usamos como base vários informativos, inclusive o relatório anual. E eu faço uma análise setorial e vejo o tema que é material para cada setor. Se a empresa não fala sobre aquele assunto, eu deduzo que tem um problema. Então, eu desconto, tá? Então, ou seja, fale sobre seus assuntos, é porque eu não sei. Então, se eu vejo que não está falando, é porque eu entendo que ela não quer falar porque tem um problema ali. Então, eu vou e tiro o ponto, né? Ou seja, desconto do valor, entendeu? Então, é exatamente isso, Denis. Né? Então, é melhor você ser transparente e você explicar, senão você vai ser mais penalizado ainda, né? Exatamente esse ponto. Mas é assim, de novo, mas só que o pensamento integrado, né? Acho que esses princípios, né? Mas só que do relato integrado e do pensamento integrado, cada vez mais você nota que estão relacionados ao nosso dia a dia, estão relacionados ao ESG, mas só que a tomada de decisão não tem como ser diferente, né? Acho que essa é a grande mensagem, né? Ou seja, é mais do que um relatório, né, Denis? Não é um relatório, não, não é. É muito mais do que isso, é ter um modelo, é saber prestar informação, né? E aqui, assim, brevemente, né? Então, só, acho que para visualizar, né, o que eu já trouxe aqui para vocês, né? Então, o que a gente tem que aprender? Ou seja, você quando faz um relato integrado, faz um documento, né? Que você, né? Porque no final, né? Estamos falando sobre um documento, sobre um relatório que vai seguir um processo integrado, né? Então, quais as informações, né? O que você precisa apresentar, né? Então, como a gente assim, mas passa aqui quanto princípios, né? De novo, foco estratégico, falar no futuro, ou seja, né? Eu tinha uma consultoria lá atrás, né? Que lá há 15 anos atrás falava, Regiane, passado, né? Já passou. Muito bonito, você fala sobre, né? Sobre o que você já fez. Só que eu tenho investidor, ele quer saber o que você vai fazer, né? É a decisão que você vai tomar. Como, né? De novo, como você vai gerar valor, tá? Você tem que procurar, né, mas como que as informações se falam, de novo, financeiras, não financeiras, né? Assim como o AGRI, você tem que incluir, né, as suas partes interessadas, tem que definir os seus temas materiais, ser objetivo, ter um relatório completo, né? Coerente, confiável, ou seja, tudo, mas só que tudo se fala muito com os próprios princípios da GRI. E no conteúdo, né? Aquilo que eu falei, você tem que trazer um contexto, né? Qual que é a visão geral, o teu perfil, né? Em qual ambiente, né, que você está inserido, como é a tua governança, né? E como é a governança, certamente, né, qual a governança voltada, né, para os temas de sustentabilidade, quem toma as decisões, ou seja, que é a nossa aula passada lá, que falamos sobre governança especificamente, mas só que nos relatórios de sustentabilidade. Qual o nosso modelo de negócio, riscos, oportunidades, qual a minha estratégia e como eu aloco os meus recursos, de novo. Ou seja, o porquê que eu seleciono esses projetos, o porquê que eu desenvolvo essas ações. Tem que fazer sentido, não pode ser, né? Acho que é o que a gente começou falando aqui, né? Sobre a coisa do carbono. Eu estou comprometido com não sei quanto. Não, mas o porquê que você faz, qual a decisão, né? Tem que ter um rumo, entendeu? Não é de qualquer jeito, né? Você reporta o teu desempenho, né? Mas só que aí você passa com o framework do relato integrado, mas ele não traz as métricas, né? Assim como a GRI, né, traz um padrão
de conteúdo, o relato integrado não traz o padrão, mas diz que você tem que ter métricas, né, para apresentar os seus resultados. E qual a tua perspectiva futura, né? Né, e claro, também como você estruturou o teu relatório, ou seja, mas só que muitas coisas falam com as próprias normas que já eram ditas pela GRI aí há décadas atrás, tá? E para entender, né, isso tudo, acho que a forma visual, né, que é o frame, né, acho que é o famoso framework, né? O que eles dizem, né, que a empresa, né, que para fazer a sua roda girar, né, mas que eu vejo isso aqui muito como uma roda girando, e né? Então, ela tem as entradas dela, né? Ela tem os inputs, né, que são os capitais dela, né? Então, mas só que o framework traz exemplos de capitais, mas você pode ter outros capitais que você deseja apresentar, ou você pode tratar os seus capitais, os seus insumos por um outro nome, mas o mais relevante é você entender que você tem que, que você precisa apresentar o que você, ou seja, mas o que você usa, o que você afeta, o que você demanda para fazer o seu negócio andar. Então, aqui no caso, nós temos o capital financeiro, né, o capital, né, que aí são os recursos, né, mas só aqui de onde eles vêm. Eu tenho endividamento, eu tenho empréstimos, eu tenho como eu capto esses recursos, né? Então, é toda a minha parte financeira, mas eu tenho o meu capital manufaturado, né? Ou seja, né, no meu caso são as minhas usinas, as minhas linhas de transmissão, mas com o meu maquinário, né? Eu tenho capital intelectual, né? Ou seja, qual é o capital que está, na verdade, na companhia, né? Aqui fala muito sobre retenção de conhecimento ali, né? São as formas, por exemplo, para vocês pensarem, porque tem uma diferença entre capital intelectual e o capital humano, mas só que são as pessoas, né, mas só as suas capacidades, né, que estão ali na companhia, mas só trabalhando. O capital intelectual, ele está relacionado àquilo que está na companhia de forma intrínseca, né? Ou seja, se eu for embora amanhã, mas só que a companhia não deixa de tratar aquele tema, porque ela tem formas para fazer a gestão do conhecimento, né? Sejam normativos, por exemplo, sejam políticas, sejam sistemas, ou seja, né, de que forma, né, você retém o conhecimento na companhia. Então, você tem o capital humano, aqui você tem o capital social e de relacionamento, né, que são as suas parcerias, o teu relacionamento com a tua comunidade, com os teus clientes, né? Então, você usa esse capital, né? Você tem esse tipo de relacionamento, né? E tem o capital natural, ou seja, qual o capital natural, ou seja, qual o elemento, se tem, né? Se for o caso, que você utiliza para você fazer o teu negócio gerar, né? Você usa energia, você usa água, né? Mas você usa, né, o teu bioma, né, o que seja, tá? Então, feito isso, você tem o teu modelo de negócio, que é o que nós já falamos, né? Mas só que tem ambiente externo, propósito, estratégia, risco, oportunidade, né? E você faz a tua roda girar. E você vai ter, né, as tuas saídas e o teu resultado, né? Sendo que o teu resultado, ou seja, você tem o teu produto, né? O que você entrega, né? O teu produto final ali que você entrega, e junto com ele vem o teu resultado, vem o teu impacto, ou seja, você entrega o teu produto e você gera valor. Aí, de novo, você gera valor, você mantém valor, ou você destrói valor nessa roda girando, né? E certamente você destrói valor associado aos teus capitais. Você pode também ter aqui, digamos, né, representado, né, os teus stakeholders, né, porque certamente você vai gerar impacto a todos, né? Então, eu até trouxe aqui alguns modelos que acho que vocês não conseguem ver, né, mas só que todo o relatório, né, que é um relato integrado, digamos, ele traz um modelo de negócio representado de diversas formas, né, que eu falo que aqui é um talento aí do diagramador, né, de quem faz esses
mais que esses belos infográficos. Tem algum microfone? Deixa eu aqui. Só um segundo. Foi. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo, né, que é, tá? Só para vocês entenderem, eu tenho aqui os inputs, eu tenho os meus KPIs, né, eles trazem relacionados aos meus inputs, aqui o meu modelo de negócio e basicamente as minhas saídas, né, os meus resultados, digamos, né, concretos, em números, e aqui, na verdade, o meu impacto, né, só que o meu resultado, digamos, mais qualitativo, né, você explicando como que você gera valor, tá? Aqui tem um segundo exemplo também, é da Votorantim, esse aqui, né? Trata aqui também, ó, como você captura valor, ou seja, quais são as suas entradas, você cria valor, né? Que é o modelo de negócio deles, aí qual que é o valor criado, tá vendo? Que são as saídas, você cria valor, e como que é o resultado, ou seja, que é como você compartilha esse valor, tá? Então, temos um mundo aí, acho que, de exemplos, né, de benchmarking que podem ser feitos e que podem nos inspirar, né, para definir esse modelo de negócio e que é o que te ajuda a contar a tua história. Com base nele, você consegue ir construindo todo o teu conteúdo do teu relatório, porque no teu relatório você vai contar como você desenvolveu isso aqui, né, ao longo do ano. Né, porque você vai falar, né, a tua governança, propósito, conduta ética, quais são os teus projetos, o que você fez para você ter os teus resultados e o teu valor compartilhado, tá? E eu E acho aí, que só um alerta, Jane, que o diga. pessoal precisa tomar cuidado, que o modelo de negócio, é o que você falou, ele está permeado ao longo do relatório. Uhum. Porque tem gente que acha que foi lá, colocou um modelo de negócio e está tudo explicado. Acabou, né? A figurinha está pronta, acabou, né? Entendi. Está pronta, não preciso mais falar sobre a gestão. Então, depois eu vou contar só a história da caixinha. Porque o lance, né, Denis, de novo, gente, relembrando que eu já vou falar, é gestão. Isso tudo que, mas só que eu acho que o que o relato integrado, né, mas que o framework traz para a gente é o seguinte, pessoal, não é você reportar, contar lá, plotar no teu texto, não. É estar de fato na tua gestão, é você pensar sobre isso, como que essa roda gira, como que os aspectos da sustentabilidade entram nessa roda. E se você pensar de fato de forma integrada, né? Você no teu relato integrado, né, a tua alta gestão tem que escrever lá que ela faz um pensamento, né, que ela está comprometida com esse pensamento integrado, né? É quando você vai poder dizer que o SG está no teu DNA, mas não digam isso, tá, gente? Por favor, que vira meme, né, pessoal? Mas assim, mas é isso. Se você tiver o pensamento integrado, você pensar de forma conjunta os aspectos financeiros e não financeiros, a roda gira de fato e isso se traduz, só que num relato, né, digamos, preciso, correto, que vai fazer sentido. Diga, Lobo. Denis, é o seguinte, o que eu entendi da sua colocação é o seguinte, quando a gente está lendo o relatório integrado, você vai perceber que a empresa vê valor nas ações ligadas à sustentabilidade, não vai ser só na descrição do modelo de negócio. Ao longo do relatório, você vai conseguir perceber e entender que ela vê valor para aquilo, ela tem certeza que é a cultura dela, que aquilo ali gera valor para os seus stakeholders, para os acionistas. Eu já vi casos que a empresa... Não precisa explicar. Não precisa explicar, por exemplo, o processo de alocação de capital, porque isso aqui já tá lá na figura do modelo de negócio. Fala, meu filho, a figura é um exemplo, não é o resumo da história. Ela é para refletir, né, o que é de fato, né? Não é ela, na verdade, ser um produto em si. E acabou, é isso que você está falando, né? E aí, nessa linha, outro ponto que você colocou, o exemplo que você deu do capital humano versus o intelectual é muito legal. Por quê? Porque é tudo interconectado, gente, é integrado. A separação por caixinhas não é para não o objetivo em si, é só para facilitar o modelo, mas é tudo muito integrado. Uhum. Tem figuras que mostram a integração, dá para dar um nó na cabeça, porque
Porque você mexe no capital humano, você mexe no capital natural, você mexe no capital natural, você está começando a mexer cada vez mais em capital financeiro, ou seja, E sem o capital financeiro, nada acontece ali naquele meio. Então, assim, é exatamente isso. Aqui dava para ter também todo um, como é que é? Uma correlação, né? Tipo matemática, né? Aquelas interseções, já aqui, né? Nessa entrada. É isso. E aí, para isso, né? Qual é a grande mensagem, né? Acho que eu já falei também, né? Que você precisa integrar, né? De novo, né? O relato integrado. Você que integra relatos, você integra processos, você tem que integrar as áreas têm que se falar. Tudo tem que ser, tem que ser feito, mas todo, ou seja, o planejamento estratégico, né, mas as decisões, os planos de ação, né, isso tudo tem que ser feito de forma conjunta, né? Acho que a área de sustentabilidade, né, mas o que faz o relatório, não pode ser só uma área apartada das outras, né? Né, mas que assim, né, como a área financeira tem que entender também que tem uma outra área lá que está escrevendo sobre a companhia, né? E que aí os investidores hoje, digamos, estão cada vez mais atentos, né, mas só que ao que é produzido e ao que é divulgado, tá? E aí eu trago assim, né, qual que é o principal desafio, né? Mas só que note que né, mas isso é uma fala lá de 2014, né? É de fato você demonstrar, né, que como você gera valor, né? Como você incorpora os aspectos socioambientais na análise financeira, né? Como você engaja os teus executivos justamente na parte lá de estratégia, de definição do negócio, né? De pensar as metas, né? São os grandes desafios, né? Porque isso tudo que a gente está falando é um modelo ótimo, é de uma empresa que, de fato, faz acontecer, né? E que certamente não é a maioria, né? Então, mas então, quais são os pontos, né? Assim, acho que eu destaco. É você entender o teu modelo de negócio de fato, né? Você saber, mas só que você conhecer os teus stakeholders, você conhecer os teus impactos, você identificar quais indicadores, né, que você vai utilizar, que você vai reportar, que são materiais, né, para você, digamos, apresentar, né, mas só que os teus resultados, né, as tuas saídas, né, e qual a ferramenta, né, digamos, que você vai usar para poder, né, quantificar esses impactos, né? Porque ali você vê, né, que tem né, que aqui você até tem alguns, né, que né, apresenta, né? Acho que esse aqui outro apresenta também, quais são os resultados por capital ou por stakeholder, né? Resultados financeiros. Então, se você consegue fazer isso, né, você traz então uma riqueza ainda maior. Tá? E aqui eu vou passar, gente, brevemente, né? É porque eu quero tocar ainda hoje no assunto lá da consulta pública, né? Que está sendo feita. Então, né? Depois eu posso até compartilhar com vocês esse material, né? Porque nós temos várias formas, né? De você pensar como você tem os aspectos, né? Digamos, socioambientais, né? Gerando valor, né? Que você pode atribuir valor, né? Atribuir métricas, né? Porque só que na cadeia de valor, né, de uma empresa, você, né, aqui eu trago um livro, né, que é muito bacana, ele é um livro simples de ler, que ele é bem objetivo, que é do Bob Willard, né, que é como, mas ele traz cases, né, de como você pode, né, valorar, né, digamos, alguns indicadores, né, socioambientais, né, você transformar isso em métricas, né, digamos, de resultado financeiro, tá? Diga, Francisco. Uma curiosidade, Uhum. as empresas de auditoria, principalmente as internacionais, quando auditam as empresas que estão na Bolsa, faz alguma menção a esses compromissos? Quais compromissos que você fala? Por Como é esse exemplo, tá? relatório? Digo. É um valor intangível, né?
Uhum. Então, quando uma Deloitte, KPMG faz auditoria anual, elas fazem alguma menção no seu relatório com relação ao cumprimento desses objetivos? Então, na prática, né? Aí também, assim, eu vou falar da minha realidade, né? Porque eu tenho, assim, se eu quero, mas só que pela regra hoje da CVM, né? Se eu empresa de capital aberto, se eu quero dizer mas que eu faço um relato integrado, mas eu tenho que ter o meu relatório auditado, né? Que por uma terceira parte, né? Cadastrada na CVM. Mas que a auditoria vem e ela checa todos os meus indicadores, a forma que eu os construí, tá? Mas só que, digamos, eles auditam muito mais o meu resultado obtido, tá? E menos, digamos, metas e compromissos. Eu vi que o pessoal levantou a mão. Quem foi? O Denis. Denis, quer complementar, por favor? Acho que você vai saber falar melhor do que eu desse assunto. Eu acho que nesse campo, olhando, se eu entendi a pergunta do Francisco, eu acho que um ponto que seria muito, muito importante, que eu não percebo ainda acontecer de forma sistemática, é a auditoria olhar justamente aquela questão da materialidade setorial Uhum. e questionar por que a companhia, e questionar pontos que são relevantes para o setor e discutir como é que está isso dando na companhia. Vai muito na linha do que você falou. A companhia olha muito para o seu processo. Uhum. E hoje está muito focada no seu processo e não nessa questão setorial como um todo. Assim, Denis, assim, não sei, assim, no meu caso, eles olham, por exemplo, mas que eles pedem os temas materiais e eles usam isso muito, assim, para ver, na verdade, se eu estou atendendo aos requisitos lá do conteúdo das normas, né? Agora, eles não questionam, realmente. Agora eu vou te falar o seguinte, né? Quem que questiona isso, né? Se eu for, por outro lado, né? Se eu for fazer uma operação financeira, né? Se eu vou, né? Se eu for fazer uma emissão de um título verde, de um bonde, de uma debênture social verde, seja qual for, mas só que aí sim, né? Mas que eu sou auditada nas metas e nos compromissos, porque aí tem todo um trabalho aí de comprovação de metas. Como que eu defini aquela meta, por que eu defini aquela meta, qual é o meu objetivo global, né? Mas só que tem que ser uma meta desafiadora, só que aí não é uma auditoria de relatório, né? É para uma emissão, né? Que é para uma operação financeira, né? Mas é uma auditoria diferente. Mas só que tem uma second opinion aí, você tem empresas especializadas que fazem esse trabalho, entendeu? Mas para os relatórios, né, Denis, eu não vejo assim, você de fato você está cumprindo, né, aquele compromisso, não tem uma, né, digamos, uma avaliação muito quali, né, mas que eu de questionamento das estratégias, né, Denis, isso que você quer falar, né? Não vejo. Não só isso, se você deixar de tratar um tema, muitas vezes até a materialidade setorial não é muito questionada. É muito mais questionada. Olha, a minha questiona. Se eu não apresentar os meus temas materiais e os meus setores... É porque a GRI, mas ela tem um setorial, né? Que são os do setor elétrico, né? Mas só que a auditoria, assim, mas que a que eu tenho sofrido, né? Mas eles ficam em cima. Na verdade, Denis, mas eles auditaram todos os meus indicadores, não só os materiais, né? Fiquei sendo enlouquecida. Eles falaram, dá para auditar tudo, né? E mais, eu falei assim, poxa, né? Porque eu tenho um relatório abrangente, né? Então, foi muita coisa. Né? Mas então, tanto que, né, que os indicadores que eu não reportei, né, mas eu não pude justificar
que eu não reportei, mas só que porque não era um tema material. Por quê? É porque eles auditaram, inclusive, indicadores que não eram materiais. Então, eu tive que reportar, ou seja, eu tive que, mas só que explicar lá o porquê que eu não estava reportando. Mas só que ou porque não tenho dado, ou porque não é suficiente, entendeu? Mas só que a justificativa de não ser material, mas que eu não pude dar. É porque eles olharam além do que era material. Então, não sei, assim, Denis, né? Se foi um caso à parte, tá? Né? Mas só que então não tenho essa experiência das outras, tá? Né? Só que é o que você está trazendo, entendeu? Diga, Francisco. Fala de novo. É rápido. Considerando também que dentro do relatório tem um componente que é ambiental e, consequentemente, ele é olhado com muito cuidado na análise de risco, foi por isso que eu fiz a pergunta, né, se no relatório anual das consultorias, das auditorias, faz menção a esses indicadores, não seria auditar, mas falar sobre eles. Mas era isso, Regina. Tá? Toque. Quer falar mais alguma coisa, Denis? Ou você? Completo. Tá. Então, aqui eu vou passar rapidamente só alguns exemplos, né? Depois eu acho, né? Mas só que, mas de repente eu acho até que vale só que uma aula à parte, né? Falar sobre valoração, sobre possíveis métodos, né? Ou possíveis olhares para você quantificar os teus impactos, né? Os teus indicadores que você possa conseguir, né? Atribuir valor, né? A ele para ser, né? Para ter um reporte ainda mais rico. Tá? Então, eu trago aqui uma sugestão sobre o Bob Willard, né? Mas eu trago também, né, um documento que é da UI, né, de 2006, né, que ele fala sobre o valor, né, da empresa, né, porque eu tenho aquele valor, né, que é o capturado, né, que nas demonstrações financeiras, digamos, né, que estão nas contas, né, eu tenho o valor compartilhado, né, que é quando eu consigo falar, né, sobre os, né, indicadores, né, que eu compartilho com os meus stakeholders, tal. Mas só que ainda tem as minhas externalidades, né, que são os meus impactos, ou seja, né, digamos, o que eu gero de valor ou o que eu destruo de valor, né, da sociedade, né? Então, é também um paper muito bacana aqui. Né? Eu vou ver se eu compartilho lá no meu LinkedIn, né? De repente todo mundo acessa, tá? Então, tem esse trabalho, né? Aqui tem um case antigo, gente, que é da Puma, né? Mas há muitos anos eu vi até uma pessoa da Puma falando sobre ele, né? Mas eles fizeram um trabalho, né, que para poder quantificar, né, os seus aspectos socioambientais, né? O próprio Easy, né, lá no glossário deles, quando eles falam sobre quantificação, né, de externalidades, de impactos socioambientais, eles citam, né, esse case da Puma, né, que é bem antigo, né? E mais recentemente, né, acho que uma grata surpresa, eu vi no relatório anual da Natura, né, de 2020, né, mas eles citam, né, um método também, né, digamos, similar ao da Puma, né, que tem a ver com o que eu citei ali da Puma, né, que é um Profit and Loss, né, e que ele incorpora, né, os aspectos todos socioambientais. É um trabalho muito bacana, eu estou esperando aí passar com o novo relatório da Natura. Eu fui ontem olhar para ver se já tinha saído, né, se tem uma coisa nova. Não tem ainda. Então, vale a pena ler aqui o relatório da Natura 2020, né, que fala justamente sobre geração de valor compartilhado aqui. Tá? Então, são uns exemplos muito bacanas. Tá? E aí, eu queria falar um pouco também, Denis, eu vou aqui pedir a tua ajuda, né, que você... De novo, né, entende muito mais, né, está muito mais atualizado, né, do que eu, falar um pouco sobre o que aconteceu aí em 2021, porque a gente tinha o relato integrado, né, tínhamos agora travou, gente, o IRC, né, e que era a instituição, né, que nós falávamos sempre sobre o relato integrado, e que em 2021 se funde, né,
com o SASB, né, que é o que traz um padrão, né, setorial, né, que dos relatórios, né, que para os relatórios anuais e fundam, né, a Value Reporting Foundation, né, que aí para quê, né, que para justamente buscar trazer, né, de repente, porque como eu falei, né, mas só que o modelo do relato integrado falava sobre pensamento integrado, sobre processo integrado, né, só que não trazia as métricas, né? Então eles tiveram, né, que como objetivo, né, propor, digamos, né, qual o modelo, né, como as empresas devem reportar, né, de fato as suas informações não financeiras em conjunto, né, com as informações financeiras e como devem demonstrar, né, justamente essa geração de valor compartilhado, geração ou destruição de valor, né? E citam, né, 3 grandes recursos, 3 grandes ferramentas, direcionadores, né, eu não sei bem como chamar, né? Então eles trazem os princípios, né, do pensamento integrado, né, justamente para orientar, né, mas só que desde a alta administração, né, que é quem vai tomar as decisões, né, é quem vai incorporar os aspectos SG na estratégia, né, até passando, né, aqui pelos executivos e para quem vai operacionalizar isso. Então, né, ou seja, né, a companhia tem que buscar sempre esse pensamento integrado. Nós temos ainda o framework, né, do relato integrado, né, que é sobre o que nós estávamos falando antes, né, sobre todo aquele pensamento, né, do teu modelo de negócio, inputs, saídas, e os padrões SASB, né, ou seja, que traz ali, né, mas só que uma proposta de indicadores e métricas, né, setoriais, né, porque são um conjunto de normas específicas, né, mas só que para setores, tá? E, né, o que nós tivemos agora esse ano, né, mas só que você quer complementar, Denis? Né, porque a visão que eu tenho é que eles se uniram justamente para buscar agora construir, né, mas só para contribuir, né, que para a construção de um padrão de divulgação, dado que existem diversos padrões, diversas demandas, né, aquela profusão, né, de relatos, relatórios, modelos, falam, não, vamos montar né, como? Né, aqui pulando, né, eu acho que isso a gente já falou, né, que são os princípios, né, do próprio relato integrado, né, do pensamento integrado, né? Então, o que houve, né, mas só que a partir disso, o que foi criado, né? Tivemos a criação do ISSB, né? Então tem um modelo aqui, olha, de estrutura, né, mas só que de onde ele se encaixa, né? E para que ele foi criado? Justamente para propor, né, e que é o que eu quero trazer hoje para vocês, é porque ainda está em tempo, né, que temos em consulta pública, né, 2 drafts justamente sobre como reportar, né? Como reportar, mas só que nós temos um draft que fala, né, mas especificamente, né, sobre um conteúdo de sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? E temos um draft que fala sobre um conteúdo mais específico sobre mudanças climáticas, tá? E numa leitura, digamos, que eu fiz, né, assim, mas eu ainda não me aprofundei para poder comentar ponto a ponto, né? Mas o que eles trazem, né? Mas só que esses drafts, né? Então, mas só que eu diria, né, o seguinte, é um pensamento, né? Eles trazem exatamente tudo isso que nós falamos até agora, né? Que você tem que pensar o seu negócio, né? Você tem que apresentar, você tem que relatar, né, as suas ações, as suas iniciativas, né? Com base justamente nesse pensamento integrado, integrando os aspectos, né, não financeiros com os aspectos financeiros, né? E o que eles trazem, né, que fica nítido, né? Mas só que no seu conteúdo, né? Mas só que vale aqui para os 2 drafts, né? Eles trazem como base o quê, né? É que a empresa ela tem que apresentar o seu modelo
de governança, né? Lembra lá, né, o que a gente estava falando sobre o modelo do relato integrado? Exatamente isso, o seu modelo de governança, né, a sua estratégia, né, onde você vê os seus impactos, né? Aqui, né, os teus riscos, quais são os seus riscos, oportunidades, como você gerencia, né, mas só que os teus riscos e quais são as tuas métricas, quais são as tuas metas, né, exatamente para você reportar mas só que sobre o teu negócio. Então, lendo, né, ou seja, né, os 2 documentos, né, que estão, mas quem consulta pública, né, mas só para mim ficar nítido 2 coisas, né? Está ali presente todo esse pensamento integrado de você tratar o seu negócio, né? De você tratar o teu relato, né? Aquilo que você tem que reportar, tem que fazer sentido que para o teu modelo de negócio, né? Tem que estar embasado, né? E mais do que isso, né? Você tem ali uma junção mas aqui do relato integrado, você tem uma junção do TCFD, tá? Porque o modelo aqui, note, né? Eu até coloquei aqui do lado, né? O que o TCFD traz, né? Exatamente, governança, estratégia, gestão de risco e métricas, né? Então, você, ao ler a proposta, você começa a reconhecer, né, o que eles trazem como mais importante. O pensamento integrado, né? Ou seja, aquela estrutura de reporte, né, do TCFD, não só é para o draft que é relacionado ao clima, não. Trazem também para o draft que é sobre sustentabilidade de uma forma geral, porque eu entendo que você pode aplicar, né, mas só que o mesmo modelo aqui mas só que do TCFD, você pode expandir e ir trazendo para aquilo que é relevante, né, mas você, ao invés de ler aqui, né, riscos e oportunidades sobre mudança climática, você lê sobre sustentabilidade, porque faz sentido, porque, de novo, é você trabalhar os aspectos da sustentabilidade no teu negócio, no teu modelo de negócio. E quais são as métricas que são propostas aqui? Então, mas só que como métricas propostas, eles trazem o SASB, tá? Então, assim, de uma forma muito simplificada, tá? Então, mas que eu estou trazendo, que é para já colocar, porque na aula passada, não foi, pessoal? Mas só que eu fui na aula retrasada, né? Que eu falei que vamos fazer uma aula, né? Que para debater, né? Que mais a fundo o draft, né? Então, para isso eu preciso, né? Que nós, né? A gente precisa ler, né? Estudar e, né? Só que eu acho que trazer um grupo que para promover o debate, né? Que para que nós possamos fazer as contribuições, né? Mas nos 2 documentos, tá? Mas assim, lendo os 2 documentos, lendo também o documento, né? Porque está em consulta pública também o documento da SEC, né? E tudo vai se falando, né? Então, eu acho que é o seguinte, de novo, né, as companhias, né, acho que aí falando um pouco, né, o Lobo, né, que lá no começo da aula, né, a gente antes, né, de começar a aula, acho que falando sobre o posicionamento aí da BlackRock, né, falando sobre mudanças climáticas, né, porque tem gente achando que é um retrocesso, é um passo atrás. Na verdade, eu acho que, né, que a grande mensagem deles, ou seja, olha, pessoal, faça de forma estruturada, né, estude, mas só que veja, né, as suas métricas, os seus métodos, como que as ações, né, que vocês estão propondo falam com o seu negócio, né? Não pode ser uma meta estabelecida, né? Olha, eu acho que é tanto. Não, tem que ser tudo estruturado, pensado, né? De acordo com a sustentabilidade do teu negócio. E pensando que isso tudo é para, no final, você ter um novo IFRS, né? Que você vai ter que atender lá na tua demonstração financeira, né? Aí eu trago também a fala que a KPMG trouxe no ano passado, né? Acho que numa live, né? Que foi feita, que ele falou assim: olha, Regiane, na verdade, se você for seguir a risca o que está lá, né? Acho que mas só nas normas contábeis, né? Mas só que a empresa, ela, na verdade, ela já era obrigada, né, a falar
sobre o que é material, sobre os impactos, só que as empresas, né, ela, de repente não falam, ou seja, se vê uma empresa e fala, não, olha, eu tenho compromisso agora que eu vou ser net zero, eu não vou mais ter impacto, eu não vou mais ter térmica. Mas uma empresa que vem e fala isso, né, mas só que gera esse compromisso, ela tem que, de alguma forma, traduzir isso lá só que na demonstração financeira dela, do tipo, poxa vida, eu não vou mais ter térmica? Então eu vou fazer mas só que descomissionamento de usinas, mas só qual o impacto disso lá no meu ativo, né? Então não pode ser nada desordenado. Tudo tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido, tem que ser construído de forma estruturada, pensando no teu negócio, tem que ser divulgado, tem que ser feita a conta, né? Ou seja, então, ou seja, né, eu queria aqui fechar hoje, né, mais que esse debate de hoje, né, dizendo o seguinte, né, lembrando lá da origem do quelato integrado, do pensamento integrado, né? De novo, pensar o modelo de negócio, tudo que ele abarca, e você trazer isso, né, que para a tua gestão, para a tua definição de metas, para as contas que você faz para selecionar os teus projetos, as tuas iniciativas, tem que ter um valuation por trás, tem que ter um custo-benefício, né? Não pode ser... tem que ter o propósito, claro que tem que ter, né? Porque a gente está falando sobre ESG, sobre sustentabilidade, mas não só, porque é negócio, é empresa, mas só que se a empresa, se ela não for sustentável, né? Basta também financeiramente, digamos, você não consegue nem, ou seja, acaba, né? Então tudo pensado em conjunto e de novo, aí vai lá no relato integrado, né? Como que você decide isso tudo? Como você conta isso tudo para o teu provedor de capital, né? De forma estruturada, de forma coesa, sucinta, bem pensada, tá, pessoal? Assim, né, eu queria encerrar aqui, eu acho assim, acho que é uma discussão de novo, né? Pessoal, eu acho que a gente pode trazer aí uma aula que para falar muito sobre geração de valor, vamos ter uma aula específica aí, né? Mas conforme falamos sobre esses drafts, né? Acho que a gente pode passar os grandes pontos deles, tá? Então aqui já fica passo aqui a provocação, né? Que para vocês lerem, para que a gente possa discutir, né? Que é para eu não trazer só a minha opinião. Tá bom, pessoal? Denis, quer acrescentar nessa parte da Value Reporting Foundation? Eu não sou a maior especialista no tema, eu trouxe uma forma muito superficial, né? Não sei se você quer complementar. Sem grandes delongas, eu acho que o grande ponto tem gente, não, vem uma grande revolução por aí. Não vem revolução. Está sendo criado todo um processo evolutivo. Então, ontem, numa reunião, num fórum relativamente qualificado, vem um maluco e me fala, não, a GRI vai acabar. O processo, ele é um processo integrativo das coisas, tudo que os principais fundamentos que já existem no mercado estão sendo observados, é um processo evolutivo. Então, se alguém vai falar assim, não, vamos esperar sair todas as normas novas para começar, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. São coisas que já tem, né, Denis? Isso que eu falo assim, gente, isso já está sendo, agora vai cada vez mais sendo refinado, vai sendo reafirmado. Assim, eu vejo isso assim, eu fico assim, gente, isso já vem, né? Mas só que eu acho que a gente vai convergir aí para um ponto ótimo, vamos. Entendeu? Certo? Eu te cortei, Denis, está falando? Era isso. Deu para contar. Acho que é isso. Pessoal, assim, super obrigada de novo. Denis, muito grata, tá? Você, acho que como representante aqui, acho que da comissão, tá? Conto com você, né? Vamos fazer aí, só que esse encontro para tratar do draft, entendeu? Eu li, mas eu preciso ler de novo, né? Porque tem várias iniciativas aí, acho que tem do IBRE, tem a ABRAT, tem várias instituições vendo, né? Já. Regiane, desculpa te cortar, que a Flávia colocou aí que você não botou a lista de presentes.
Link Ih, da lista de menino, pois presença. é. Senão vai ser lá e fechar sem a gente estar com o link aí. Desculpa, Denis, desculpa. Ih, o pior é que eu acho que eu vou ter que não fiz, poxa vida. É mesmo, não fiz, Então deixa, mas tudo bem. Segue aí. Você quer encerrar, Denis? Enquanto eu vou aqui fazendo a minha lista? Te dou a palavra aí, já convide para essa nossa nova discussão, que eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente tem que contribuir, pessoal, sabe? Assim, né? Mas só o que eu vejo? Toda vez que tem uma consulta pública, vale quando tem o Easy, né? Depois que sai, todo mundo critica, do tipo, poxa vida, saiu assim, saiu assado, faltou aquilo. Mas agora é a hora, né, da gente conseguir apresentar, sugerir, entendeu? Acho que até para a gente não ser pego de surpresa, né, de quais serão as demandas, tá? Vai ser, porque vai até final de julho, né? É isso, né? E eu acho que esse é o grande ponto que você colocou, não ser pego de surpresa, principalmente. Você vai falar, no mínimo que você já ganha individualmente, é antecipar o movimento. Por quê? Porque tá acontecendo, vem norma, vão surgir essas normas novas, tem coisa que vai ser mantida como standard, tem coisa que deve ser mantida como framework, que são pontos que não vou me alongar aqui em explicar o que é um framework, o que é um standard, mas então a gente não vai ter eu não imagino novidades gigantescas, vai ser um processo evolutivo, algumas costuras vão ser bem feitas, outras certamente vão ser criticadas, como você está falando, mas o importante é não espera chegar a publicação da norma nova do zero. Por quê? Porque você não muda, você não ajusta uma estrutura de uma empresa, e especialmente quanto maior é a tua empresa, quanto mais complexa é a tua estrutura, é mais difícil de adaptar com grande velocidade. Se você olhar hoje, se você olhar hoje dentro da lista das top 10 empresas do Easy, ninguém ainda chegou nossa, já temos a estrutura perfeita. Todo mundo sempre tem uma evolução para fazer, e é natural que tenha. Então, precisa um processo contínuo, gente. É isso. Pessoal, vou agradecer, vou parar aqui a gravação.